Aleluia, aleluia e aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus para os irmãos. Nós estamos aqui no estudo vivo de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo agora de número 15 até o 22. Amém, meus irmãos? O nosso encargo aqui é compartilhar com você a palavra de Deus de forma viva e eficaz, porque nós cremos que ela é poderosa para transformar os nossos corações. Ontem nós compartilhamos o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14. Um breve resumo para você do que aconteceu, nós compartilhamos ontem, é que o versículo 1 diz: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, cada um entrou com a sua casa. Lembrando que nós estamos em dias onde nós e a nossa casa estamos sendo guardados de uma praga que está passando lá fora. É o chamado Covid-19, ou coronavírus. E nós, então, destacamos também que o versículo 7, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de modo que a terra se encheu deles. É isso que Deus vai fazer comigo e com você nesses dias onde a praga está rodando lá fora. Você será fortalecido na palavra, fortalecido na comunhão, será fortalecido também na comunhão com a sua família, e nós iremos crescer muito e prosperar muito no Senhor, como igreja, e também você, como um profissional do reino de Deus. Bem, destacamos também a astúcia de Satanás, simbolizado aqui por Faraó, onde Faraó disse no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Bom, que ele é muito, nós já sabíamos que ele cresceu e se multiplicou, mas por que Faraó diz que é mais poderoso? Ele diz que é mais poderoso porque nós temos unidade. O povo de Deus é um, e essa unidade é temida por Satanás. E aí ele diz, usemos de sabedoria, de astúcia, para que eles não se multipliquem. Agora você entendeu por que é necessário que cada célula se multiplique. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você quer saber se esse vírus tem cooperado de uma maneira para o reino de Deus, as nossas células estão se multiplicando. A palavra de Deus está se multiplicando, está nas redes sociais disponível para qualquer pessoa. Antes, poderíamos ministrar a partir do prédio. Alguns tinham plataformas digitais, mas agora a palavra de Deus está sendo espalhada. E eu tenho certeza que mais pessoas vão se converter. Bem, e aí, por último, nós destacamos que quanto mais se afligia o povo de Deus, mais eles cresciam e se multiplicavam. É diretamente proporcional. Quanto mais aflição, quanto mais tribulação, mais o povo de Deus se multiplica. Bem, eu quero então, antes de entrar nos versículos 15 até o 22, ter uma palavra de oração com você. Nosso objetivo aqui não é um estudo teológico, é um estudo vivo, ou seja, ministrar a palavra de Deus com vida, de modo que você e a sua família sejam edificados. Esse estudo está sendo gravado no YouTube, no nosso canal Vinha MG TV, e também no meu Instagram, apenas no Stories. Por isso, eu convido você que está me ouvindo no Instagram a ir lá no YouTube e fazer a sua assinatura do nosso canal para que você possa ouvir gratuitamente quantas vezes você quiser. Senhor, nós tomamos a Tua palavra como alimento e declaramos que bendita é a Tua palavra. Espírito de Deus, conceda-nos revelação para compartilhar com os nossos irmãos da importante passagem do livro de Êxodo, do capítulo 1, versículo 15 a 22. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus. E disse, quando ajudares a dar a luz às hebreias e as vides sobre os assentos,
Se for filho, ou seja, se for homem, matai-o. Mas se for filha, como dizem no interior, né? Se for menino, homem, e se for menina, mulher, deixe viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Ou seja, as parteiras desobedeceram Faraó. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? As parteiras disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, esse versículo é intrigante. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, a artimanha de Satanás não funcionou. A astúcia do diabo não funcionou. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus, e ele, o Senhor, estabeleceu-lhes casas. Casas. Versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Bem, meus irmãos, esse é um trecho do capítulo muito interessante. Ele é tradicionalmente conhecido por conta das parteiras, Sifá e Puá. O rei deu uma ordem interessante, no caso aqui, o rei do Egito, Faraó. E essa era a astúcia que ele queria usar para destruir o povo de Deus. Ele queria que o povo diminuísse, através de uma estratégia maligna, tirando a vida dos homens e permitindo que as mulheres vivessem. Agora, as parteiras desobedeceram a ordem dada por Faraó. O interessante é que, apesar de desobedecerem, versículo 20 diz: portanto, Deus fez bem às parteiras. Bem, a pergunta que fica aqui é: Deus abençoa a desobediência? Não, Deus não abençoa a desobediência. Mas, pastor, as parteiras, elas desobedeceram a Faraó e foram abençoadas? Sim, elas foram abençoadas. O que você precisa aprender aqui desse trecho é que existem níveis de autoridade. E eu posso compartilhar alguma delas com você para que você possa compreender o texto. O primeiro nível de autoridade é chamada autoridade soberana de Deus. Ou seja, Deus é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas. E porque ele é Senhor, ele governa. E porque ele governa, ele é o soberano. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é autossuficiente, ele é onisciente, onipresente, ele é o Senhor. Nós chamamos esse nível de autoridade que é a autoridade máxima, ou seja, a autoridade soberana de Deus. Ninguém está acima dela. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem tampouco o seu pastor, e nem uma autoridade civil, militar ou política. No caso aqui, Faraó, governante da nação, era uma autoridade que deu ordem às parteiras: tirem a vida das crianças hebreias. A Escritura diz que as parteiras temeram a Deus. Apesar de egípcias, elas tiveram temor a Deus, ou seja, elas creram. Elas creram. Elas viram o que Deus estava fazendo àquele povo escravizado e elas tiveram temor. E a Escritura diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, as parteiras creram. E elas temeram a Deus. E a maneira que... Pastor, elas mentiram? Não, elas não mentiram. Elas simplesmente providenciaram uma maneira de atrasar até chegar o parto. Faraó, então, foi checar com elas por que elas estavam desobedecendo. Por que vocês estão
me enganando, mentindo para mim? Bem, se o argumento delas não tivesse convencido a Faraó, elas estariam mortas, porque Faraó era o soberano na época, e desobedecer uma ordem de Faraó era morte, certamente. A prova que Faraó cedeu ao argumento delas é que elas permaneceram vivas, não morreram. Você vê que o versículo diz que o Senhor lhes estabeleceu casas. As parteiras sabiamente disseram: ó Faraó, as hebreias são mulheres fortes, ou seja, quando nós vamos para fazer o parto, elas já pariram, como diz lá no interior, são boas parideiras, já deram à luz e não precisaram de nós, chegamos lá atrasado. Bem, haja vista que eram 2 parteiras para quantos milhares de hebreus, quantas milhares de mulheres grávidas. Então, a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras e lhes constituiu casas, ou seja, elas prosperaram. Quando você obedece o Senhor, você prospera. Bem, um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia para você entender os níveis de autoridade. É claro que um presidente da República, um governador, um prefeito, um patrão de uma empresa, um pai de família como eu, temos autoridade. Fomos investidos de autoridade, mas toda autoridade tem o seu limite de ação, tem a sua esfera de ação, onde ele exerce a autoridade. Eu tenho autoridade como pastor, tenho muitas ovelhas, algumas delas estão aqui agora me assistindo, outras milhares vão assistir aqui pelo canal. Outras assistem, nem são minhas ovelhas, são ovelhas de outro ou outros pastores. Eu não tenho autoridade sobre outras ovelhas. Agora, aonde é que está o limite da minha autoridade? Eu não tenho autoridade dentro da casa dos membros para definir coisas que são internas, o que ele vai comprar, deixar de comprar, onde seus meninos vão estudar, a maneira como eles comem, se é a mesa, se é a televisão. Não. A minha autoridade está delimitada na esfera de ação do ministério, que no caso é a videira em Belo Horizonte e a supervisão da vinha de Minas Gerais e dos pastores da fala inglesa da África. Então, esse é o meu limite de autoridade. Eu não tenho autoridade sobre as igrejas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Tocantins, de Goiás. Não. Servimos o ministério da videira, na pessoa do pastor Aloysio e da pastora Márcia, e foi nos dada autoridade sobre esta porção. Eu tenho colegas que têm a mesma função que eu tenho, são chamados supervisores estaduais. Cada um deles tem, no seu estado, uma esfera de ação. Não podemos extrapolar o limite dessa autoridade. Ou seja, eu não posso dar uma direção para um pastor de um outro estado, porque ele tem um outro supervisor. Eu estaria extrapolando a autoridade. Então, foi o que Faraó fez aqui. Ele deu uma ordem para matar pessoas que pertenciam a Deus. Então, nós não temos ainda hoje essa autoridade. Eu não posso dar a você uma autorização para matar uma pessoa. E se alguém o fizer, você pode fazer como as parteiras. Você pode prontamente desobedecer. Esse é o limite de cada autoridade. Autoridade soberana de Deus é o primeiro. Ou seja, ninguém pode dizer para você desobedecer a Deus. Ninguém pode dizer para você negar a sua fé. Não, eu sou o seu marido, diz um homem casado para sua esposa. Eu estou mandando você negar a sua fé. Você pode prontamente desobedecer. Pastor, você está se incitando à violência e à rebelião. De maneira nenhuma. A mesma Bíblia ensina você a obedecer às autoridades. Você pode ir na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, você vai perceber que a Escritura diz que toda autoridade foi constituída por Deus.
Portanto, lhe devemos obediência até que ela extrapole a sua autoridade. Nesses dias onde nós estamos gravando, há um vírus aí fora, Covid-19, e esse vírus, ele tem causado pânico e pavor nas cidades, estados e no mundo inteiro. E algumas autoridades estão extrapolando o seu limite. Vou lhe dar um exemplo para você compreender o que está aqui em Êxodo, capítulo 1, dos versos 15 ao 22. Uma autoridade municipal não pode legislar para todo o estado. O limite dela é o município. Ele está submisso à autoridade do estado, no caso, um governador. O governador, por sua vez, pode legislar no seu estado, mas, ainda assim, ele está submisso ao governo federal, porque somos 27 estados no Brasil, 26 mais o Distrito Federal. Então, agora mesmo está acontecendo isso que eu estou lendo para você aqui no livro de Êxodo. Por isso, eu resolvi fazer o estudo vivo de Êxodo, para que você compreenda que não há nada novo acontecendo. Você vai ver logo mais, à medida que caminharmos, que a praga também, a mesma praga que está aqui, já estava andando aqui, está lá no livro de Apocalipse, já ensinei a você, você pode olhar no nosso canal aí, os cavaleiros de Apocalipse, os cavalos continuam andando sobre a terra, trazendo carestia, pessoas já estão ficando desempregadas, e se esse bloqueio continua, mais ainda ficarão desempregadas. Você lembra de um cavaleiro andando com uma balança na mão? Inflação, carestia, desemprego. Mas você também se lembra de um outro cavalo, o amarelo, que ele andava levando peste e morte. Enfim, isso é outro assunto, é outro estudo. Espero que o Senhor nos permita chegar no livro de Apocalipse. Voltando aqui para o que aconteceu aqui, Deus não abençoa a desobediência. Por favor, coloque isso no coração. Porque se assim o fosse, ele abençoaria Satanás, que foi o primeiro rebelde, desobediente. Jamais Deus abençoa a desobediência. Mas Deus respeita as autoridades e o limite que ele pôs para cada uma delas. A autoridade primeira é soberana de Deus. A segunda é a autoridade da palavra. Ninguém pode dizer para você negar o seu Deus, porque ele é soberano. Segundo lugar, a autoridade da palavra, ou seja, o que Deus fez e faz é confirmado pela palavra, e a palavra está aqui, a Bíblia está aqui para respaldar aquilo que o Senhor é, o seu caráter, aquilo que ele disse. Cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela é infalível e inerrante. Se alguém disser a você que a Bíblia é falível e ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, então você, por favor, não ouça essa pessoa. Amados irmãos, nós temos então a autoridade delegada, que aí eu vou chegar no exemplo que eu estava dando aos irmãos, dos prefeitos, governadores e do presidente da República. Você está vendo aí agora, um prefeito baixa um decreto, e aí então vem o governador, talvez faz outro, e o presidente da República baixa isso. Você tem a autoridade soberana de Deus, a autoridade da palavra, e em terceiro lugar vem a autoridade da consciência. Você deve andar pelo seu conhecimento de Deus, pelo seu conhecimento da palavra, mas também, em terceiro lugar, pela sua própria consciência. Eu quero finalizar esse nosso estudo vivo de Mateus dizendo que Deus abençoou as parteiras. Por que Deus abençoou as parteiras? Porque elas fizeram a vontade de Deus. E Deus honrou quando elas, em fé, obedeceram. A obediência sempre vai exigir fé. Às vezes ela vai contrariar sua alma, sua mente. Ah, eu não concordo.
Obedeça. Você estará sendo uma pessoa submissa. A submissão só acontece quando você pratica em fé, mesmo não concordando. E aí, de coração, você vai fazendo, é um processo. Amados irmãos, Deus abençoou as parteiras e lhe deu casas, ou seja, elas prosperaram. E assim também você vai prosperar. Quero encerrar esse estudo vivo de Êxodo, do capítulo 1, abençoando você e a sua casa. Estamos em dias onde autoridades estão tendo conflitos, mas você não precisa ter. Já está claro para você essas autoridades. A autoridade soberana de Deus, a autoridade da palavra, a autoridade da consciência, e aí depois vem uma autoridade delegada. Obedeça sim aos pais, ao seu prefeito, ao seu governador, ao presidente da república, cada um dentro do limite da sua própria autoridade. Amém? Fica aqui então mais um estudo vivo para você, para que a sua vida seja edificada. Fique conosco, permaneça conosco nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus está planejando uma maneira de te abençoar.